Eu gostaria já de pedir para os irmãos abrir as nossas Bíblias, o livro de Crônicas 28. Amém? Todos acharam ou não? Amém? Vamos ficar de pé para a leitura dessa palavra, em nome de Jesus. Aqueles que podem. Oh, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Davi convocou em Jerusalém, todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os capitães das turmas, que serviam o rei e os capitães dos militares, os capitães das centenas, os carregadores de toda a fazenda e possessão do rei e seus filhos, como também os oficiais, os poderosos, os guerreiros valentes. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus construir um templo de descanso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E fiz planos para a construir. Deus, porém, me disse: Não edificarás um templo ao meu nome, porque és homem de guerra e derramastes muito sangue. O Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a família de meu pai, para que eu eternamente fosse eu rei sobre Israel. A Judá escolheu por líder e a tribo de Judá na família de meu pai. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo o Israel. De todos os meus filhos, e muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E disse-me: Teu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus átrios, pois o escolhi para filho e lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre. Se ele perseverar e cumprir os meus mandamentos, os meus juízos, como o fez até o dia de hoje. Agora, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, para que possuais esta boa terra e deixais como herança aos vossos filhos, depois de vós, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai, e serve-o com o coração íntegro e de alma voluntária, pois o Senhor observa todos os corações e conhece todos os desígnios e pensamentos. Se o buscardes, serás achado de ti, mas se o deixardes, te deixará para sempre. Ora, pois, o Senhor te escolheu para constituires o templo para o santuário. Sê forte e faze a obra. Amém? Glória a Deus. Tome seu assento, glorificando ao Senhor. Aleluia. Quando nós chegamos aqui hoje, algumas pessoas, elas observam, né? Quando chega na igreja, observam algumas coisas. Eu, quando cheguei aqui, né, hoje é o culto de ceia. Então, a gente observa que, eu observei quando cheguei aqui, a mesa já estava pronta. Já estava aqui. Isso significa que alguém chegou mais cedo. Alguém veio aqui, né, com um coração voluntário e preparou a mesa do Senhor para que nós, quando chegássemos aqui, pudéssemos encontrar essa mesa que está bonita, que está bem arrumada, bem preparada, e que pudéssemos fazer aí a realização da Santa Ceia do Senhor. Obrigado, Zé. Então você percebe, querido, que
houve uma organização aqui hoje de manhã para que esse culto fosse realizado. Para que esse culto foi realizado, pessoas chegaram mais cedo aqui, né? Eu acordei um pouco mais tarde, cheguei um pouco mais tarde, mas teve pessoas que chegou mais cedo. E essa organização é a mesma organização que Deus queria para a sua casa, quando Davi propôs no seu coração de constituir ou de construir uma casa para Deus. Nós viemos aqui essa manhã e eu espero que nós possamos construir essa casa para o Senhor hoje. Talvez alguns precisam fazer uma reforma, outros precisam construir, colocar algumas coisas no lugar, mas que nós possamos sair daqui nessa manhã, nesse culto de ceia, com a nossa casa preparada para receber o Espírito Santo de Deus sobre nós. Mas a palavra de Deus diz, pastor Alex, que o Espírito Santo já está em mim. Exatamente, já está em nós. Mas nós precisamos preservar o lugar aonde Deus habita. Preservar o lugar aonde Deus, Ele faz a sua grande obra. A grande obra do Senhor é feita aonde? Dentro de cada um de nós. Então hoje, esta manhã, nós seremos a casa do Senhor. Nós somos a casa do Senhor, o lugar que o Senhor escolheu para poder habitar. Essa manhã você e eu estamos recebendo essa presença, nós estamos recebendo esse poder, nós estamos recebendo esta unção, esta glória, esta Shekinah que um dia encheu a casa do Senhor, aonde as pessoas não poderiam entrar, não poderiam sair. Quando o Senhor Ele vem sobre nós, Ele quer nos encher, Ele quer transbordar em nós. Então eu quero profetizar na minha vida, nesta manhã e na tua vida, que você venha transbordar no Espírito Santo. Que o Espírito Santo transborde sobre você, que o Espírito Santo te encha de uma forma sobrenatural esta manhã, que você possa sentir esse poder de Deus sobre a tua vida, sobre este lugar, sobre a minha vida, porque esse poder ele traz cura, esse poder ele traz restauração, esse poder traz unção, esse poder traz renovo, esse poder traz coisas maravilhosas em nós, isto é, dentro de nós. Davi, quando nós falamos sobre a arca da aliança, nós estamos falando sobre o poder de Deus, sobre a presença de Deus, sobre aquilo que Deus pediu para que fosse construído, para que aquilo representasse a presença de Deus no meio do povo. Aonde a arca da aliança estava, era a presença de Deus sendo manifestada. Aonde a arca da aliança estava, as batalhas eram vencidas. Onde a arca de Deus estava, os milagres aconteciam, coisas espantosas. A palavra de Deus diz que quando a arca ia adiante do povo, quando o povo estava indo para a guerra, o povo não precisava nem lutar, irmãos, porque a própria presença de Deus vencia as batalhas, vencia as guerras, tirava os problemas que estavam diante do povo de Deus. Nessa manhã, querido, o Senhor está indo adiante de você. O Senhor está indo na sua dianteira. O que Ele está fazendo hoje? Ele está tirando todas as dificuldades que está barrando o seu crescimento espiritual. Ele está tirando da sua frente tudo aquilo que impede você de prosseguir mais longe. Ele está abrindo o caminho, alargando as tendas, está preparando algo novo para a minha vida e para a tua vida esta manhã. É a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo que traz em nós e para nós essa vitória. E quando a arca foi construída, foi para que ela trouxesse ao povo essa presença maravilhosa de Deus. Quando a arca foi construída, ela foi construída para que Deus, na sua intenção,
fizesse presente no meio do povo, porque esse era o desejo de Deus. O desejo de Deus era habitar no meio do povo. A vontade de Deus era estar no meio da congregação. A vontade de Deus era manifestar a sua glória no meio das pessoas. Deus queria estar perto. Deus queria estar próximo do seu povo. Essa é a vontade de Deus. Isso simboliza o carinho que Deus tem por mim, o carinho que Deus tem por você. Isso simboliza o zelo que Deus tem por minha vida, o zelo que Deus tem pela sua vida, o zelo que Ele tem pela tua casa, o zelo que Ele tem pelos teus filhos, o zelo que Ele tem pelos teus negócios, o zelo que Ele tem pelas suas coisas. Deus tem zelo por nós. Ele zela e Ele quer manter esse relacionamento de intimidade entre eu e Ele, entre você e Ele, entre a igreja e Ele. Ele quer estar presente. Quando nós saímos de casa essa manhã, o Senhor já nos aguardava neste lugar. Ele te esperava, ele pensava assim, ele vai estar aqui, ele vai vir, ele está se preparando. Eu já estou vendo ele colocando a melhor roupa, ele passando um perfume para chegar na minha presença, para que eu possa vê-lo e ele possa me ver, para que eu possa senti-lo e ele possa me sentir também, para que eu possa ter um relacionamento com ele e ele ter um relacionamento comigo, para que ele possa me abraçar e eu possa abraçá-lo também. Nesta manhã o Senhor te esperou para te dar um abraço, para dizer para você, olha, você é o meu filho amado, eu tenho zelo pela tua vida, eu te esperei neste lugar, eu estava com vontade de te dar um abraço, eu estava com vontade de te sentar no meu colo, de fazer carinho nos seus cabelos, de te chamar de filho, de dizer você é meu, eu te chamo pelo nome nesta manhã. Esse é o desejo de Deus, e a arca representa esta presença. E Davi então vai buscar a arca do Senhor, porque ele entendeu que sem a arca ele podia ter tudo, mas sem a arca ele não tinha nada. Ele valorizou mais a presença de Deus do que a sua fama. Ele dizia assim, que adianta ter fama se a presença de Deus não está comigo? O que adianta eu ser conhecido se não há uma presença soberana de Deus sobre a minha vida? Eu preciso buscar a arca. Então ele valoriza mais a fama do que propriamente dito a presença de Deus. Ele disse assim, ele valoriza mais a presença de Deus do que tudo que ele tinha, do que todo o conhecimento que ele tinha, do reconhecimento do povo, dizendo que ele era o grande rei, de que ele era um grande guerreiro, e isso para ele não representava nada se Deus não estivesse lá. Ele reconhece que Deus estava acima de todas as coisas e que ele precisava trazer o quê? A presença do Senhor para ele. Era necessário uma busca. Davi precisava sair do seu palácio, Davi precisava deixar a sua fama, se mover até o lugar onde a presença estava, pegar a presença e trazer a presença para onde ele estava. Entende isso? Ele precisava sair do seu lugar para entrar até um lugar onde Deus estava, pegar a presença e trazer para o lugar para onde ele está. Então eu aprendo com isso, querido, que nós precisamos nos mover primeiro. Nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos tomar a primeira atitude de sair do nosso lugar, talvez um lugar de conforto, talvez um lugar de descanso, se mover, se levantar, tomar uma decisão, tomar uma posição, ir até onde Deus está, pegar a presença de Deus e trazer para nós. Ele preferiu, ele valeu mais a pena deixar os seus bens para trazer a presença para perto dele. Ele valorizou mais a Deus do que os bens que ele tinha. Eu entendo que Davi era um cara muito próspero. Davi era um cara que tinha muitas riquezas, um palácio. Ele valorizou então mais a Deus do que os seus bens. Ele disse assim, o que adianta eu ter dinheiro? O que adianta eu ter boas roupas? O que adianta eu ter um bom carro? Se Deus não está comigo,
se Ele não está do meu lado, se a presença dEle não é manifestada aqui comigo hoje. Então ele disse assim, peraí, então eu vou deixar os meus bens. Ele entende na sua mente que os bens não era importante o quanto Deus presente em sua vida. Ele entende que Deus era muito maior daquilo que ele tinha, daquilo que ele possuía, daquilo que estava em suas mãos, do ouro, da prata, das riquezas, dos jarros de ouro, dos jarros de prata, e tudo que tinha em seu palácio. Ele olha, ele não, apesar de o ouro brilhar, apesar de ali a prata ser bem lustrada, não brilhava mais do que a arca da aliança. Não brilhava mais, não tinha mais luz do que a presença de Deus em sua vida. Isto é, ele está dizendo assim, olha, nada mais brilha mais do que Deus na minha vida. Nada tem brilho se Deus não estiver comigo. Pode ter o brilho que for, pode ter a luz que for, mas se não for a luz de Deus, não é o suficiente para mim. O que ele está dizendo assim, olha, eu não quero os meus bens, eu quero é o Senhor. Eu preciso fazer uma troca dos meus bens, deixando eles e buscando o Senhor para mim. A palavra de Deus diz que um certo jovem chega diante de Jesus e pergunta para Jesus, Jesus, o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu faço para ser salvo, Jesus? E ele diz assim, olha, e Deus cita ali todos os mandamentos. E o jovem olha para ele e diz assim, mas Jesus, tudo isso eu tenho feito. Então isto é, estou garantido? Ele diz assim, então você quer ser perfeito. Então você vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. E qual foi a atitude daquele jovem? Ele olhou para os seus bens, ele olhou para as suas riquezas e olhou para Jesus. Ele viu em que condição ele estava e viu a condição de Jesus. E ele disse assim, não. Então ele vira as costas e vai embora. Quando ele vira as costas e vai embora, Jesus pronuncia uma palavra poderosa. Uma palavra poderosa. Dizendo assim que se aquele que entregasse tudo por amor a Cristo, ainda nesse tempo, ainda nessa terra, receberia 100 vezes mais do que aquilo que possuía. Por que Jesus disse isso a ele antes de perguntar, antes de dizer a ele que ele tinha que abandonar tudo? Porque Deus conhecia a intenção do coração. Se Jesus perguntasse para ele assim, se Jesus falasse para ele assim, olha, você é rico. Se você vender e der tudo aos pobres, ainda nesse tempo eu restituirei na sua vida 100 vezes mais. Ele ia aceitar na hora. Porque o coração dele estava onde? Estava nos seus bens, estava nas suas riquezas. Ele ia continuar valorizando mais a sua riqueza do que a presença de Jesus sobre ele. Mas como Jesus perguntou antes, ele foi embora. Isto é, ele perdeu a sua bênção. A bênção já estava preparada, Deus já tinha preparado a bênção para ele, mas ele perdeu, porque ele valorizou mais aquilo que não era para ser valorizado. Então Davi deixa os seus bens, valoriza mais o que? A presença de Deus em sua vida. Ele valoriza mais a arca da aliança, a presença de Deus, então, do que as suas riquezas. Davi era um homem rico. Davi era um homem famoso. Então ele achou que a presença de Deus era mais importante. Nesta manhã, que nós possamos abrir o nosso coração e entender que a presença de Deus é mais importante para nós. A presença de Deus na minha vida e na sua vida, ela é muito mais importante do que tudo que a gente possui, do que tudo que a gente tem. Não adianta ser famoso e não ter Jesus. Não adianta ter riquezas e não ter Jesus. Não adianta possuir tantos bens, fama e glória e não ter Jesus. Jesus precisa ser o primeiro.
Jesus precisa ser o companheiro. Jesus precisa ser o conselheiro da minha vida. Jesus precisa ser aquele que eu vou dar crédito para Ele, para as suas palavras. Muitas vezes Jesus vai chegar em mim e vai dizer não para mim. Mas eu preciso entender que o não de Jesus vai trazer um benefício muito maior do que se tivesse um sim. Nós precisamos entender então que Jesus é mais importante do que as coisas dessa vida, do que as coisas materiais, do que a fama, do que a riqueza, do que tudo que nós possuímos. Mas é interessante que nós buscamos mais estas coisas do que o próprio Deus. Nós nos dedicamos mais a estas coisas do que o próprio Cristo. E o Cristo foi aquele que morreu por nós. Morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, Ele priorizou o quê? A minha vida. Ele priorizou a minha vida. Ele olhou para mim e disse assim, olha, não, você não vai morrer, eu vou morrer no seu lugar. Não, eu não vou deixar ninguém chicotear você, eu vou ser chicoteado no seu lugar. Ele me substituiu, ele viu que eu não aguentaria essa pressão. Então ele deu o seu melhor. Então o que Jesus quer de mim agora? Ele quer o meu melhor. Ele quer que eu me dedique mais. Ele quer que eu busque mais. Ele quer que eu o valorize mais. Ele quer que eu entre mais em sua presença. Ele quer que eu ore mais. Ele quer que eu jejue mais. Ele quer que eu medite mais na sua palavra. Ele quer mais intimidade, que eu tenha mais intimidade com Ele. Ele quer que eu entre cada vez mais na presença dEle para sentir a sua presença em mim. A palavra de Deus diz então que Davi, presbítero Roberto, ele vai buscar essa arca. Ele precisa trazer essa presença para perto dele. Então a Bíblia vai dizer aqui que ele propõe no seu coração em construir uma casa. Nós conhecemos muitas coisas sobre Salomão. Nós conhecemos muitas coisas sobre o filho de Davi. Que Salomão era um homem mais sábio desse mundo. Porque ele pediu sabedoria para Deus. Nós também conhecemos Salomão pelas mulheres que ele teve. Diz que ele teve várias mulheres. Nós conhecemos Salomão porque ele foi o homem mais rico dessa terra. Conhecemos Salomão por esses adjetivos. Mas nós vamos conhecer um Salomão que a Bíblia diz que ele foi, antes de ser rico, antes de ter muitas mulheres, antes de ser o homem mais sábio, Davi pega a arca e leva para o seu palácio. Lá ele vai construir um lugar para que a arca possa ser habitada. Ele entendeu que a arca ia trazer a ele a vitória necessária para a sua vida. Não uma vitória material. Davi não estava em busca de uma vitória material, porque uma vitória material ele já tinha. Ele não ia em busca de uma vitória de fama, porque famoso ele já era. Davi é famoso até hoje. Davi ficou famoso porque derrotou o gigante. Davi ficou famoso porque rasgou a boca do leão. Todos conhecem Davi, a fama de Davi ele vai até hoje. Mas para ele, o necessário era estar perto de Deus. Para você essa manhã, para mim essa manhã, o que é mais importante? Estar na presença de Deus, sentir a presença de Deus, sentir o mover de Deus sobre o teu coração, sobre a tua alma, sobre o teu espírito. Qual é a prioridade para nós essa manhã? O que nós viemos fazer aqui essa manhã? A partir do momento em que você colocar na boca o pão, e que você colocar o vinho, aí o suco de uva que representa o vinho, você está colocando dentro de você próprio Cristo. A presença do Senhor vai estar dentro de você. É por isso que Jesus diz assim: fazer isso até que eu volte. Faça em memória de mim. Mas você só vai ter memória de mim se eu estiver dentro de você. Então faça isso. Coma e beba. Quem não comer não tem parte comigo.
quem não beber não tem parte comigo. Por quê? Porque eu não estou dentro, eu estou do lado de fora. Aí lá em Apocalipse ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Então ele está batendo constantemente. Mas quem come e bebe tem dentro de si o próprio Cristo. Ele não quer que ele fique batendo somente na porta do seu coração. Ele quer que você coma e beba. Ele quer que você traga para dentro de você. Ele quer que eu traga para dentro de mim a própria presença dele. E quando eu como do pão e quando eu tomo do vinho, ele se torna vivo dentro do meu ser, dentro do meu coração. Ele vai começar a se mover. E tudo aquilo que eu faço que desagrada ao Senhor, ele começa a tirar, ele começa a limpar, ele começa a transformar, porque ele já está dentro de mim. Eu o aceitei como Salvador da minha vida. Eu entreguei a minha vida a ele como único Salvador. Então eu coloco ele dentro de mim. Então ele começa a tirar tudo aquilo que está em mim, que desagrada o coração dele. É uma transformação. A ideia de trazer a arca para um lugar aonde Davi iria construir era exatamente essa, em trazer a glória de Deus, para trazer purificação, para trazer santidade, para trazer renovo, para trazer um novo tempo para a vida do povo de Deus. O novo tempo, a transformação, o resgate, a remissão, só iria acontecer se Deus estivesse no meio deles, perto deles, dentro deles, transformando, derramando poder, derramando glória, derramando unção, fazendo tudo novo. Por isso desejo no coração, eu propus no meu coração, eu vou trazer para mim aquilo que realmente eu necessito. Do que nós necessitamos esta manhã? Necessitamos então da presença do Senhor. Então Davi faz uma convocação. Uma convocação. Davi já está perto da sua morte, está perto de morrer, e ele convoca. Porque ele diz ao povo assim, olha, eu vou dizer algo muito importante para vocês. Vamos construir uma casa para Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado, diz para ele assim, vamos construir uma casa para Deus. Nós entendemos o que significa isso. Vamos construir uma casa para Deus. E eu propus isso no meu coração, mas Deus falou comigo. Ele disse assim, Deus falou comigo. O meu chamado na história de Deus era para que eu fosse um homem de guerra. Mas Deus me escolheu. Da casa do meu pai o Senhor me levantou. Da casa do meu pai o Senhor me preparou. Da casa do meu pai eu fui um valente de Deus. Deus tinha um chamado na minha vida. E quando eu propus no meu coração construir uma casa para Deus, o Senhor aceitou a minha proposta. Porque Deus aceitou a proposta de Davi. E quando nós declaramos que queremos construir ou reconstruir uma casa para Deus, Deus aceita a minha e a sua proposta. Porque é a proposta de que Ele habitará em mim, de que Ele vai morar em mim, de que Ele vai estar dentro de mim. Então Ele diz assim, olha, eu vou construir essa casa, eu já preparei tudo. Tudo está preparado. Mas Deus falou comigo e disse assim, não, Davi, você não irá construir essa casa. Eu já escolhi uma pessoa, uns dos teus filhos. E essa pessoa, Railton, é que vai construir essa casa para mim. E quando Deus diz isso a Davi, ele faz essa reunião, ele chama todos ali do seu reinado, ele faz essa reunião, ele dá ali a sua palestra, ele dá ali a sua informação, e diz que estavam todos naquele lugar, os reis, os príncipes, os maiores, os generais, todos estavam lá, inclusive os seus filhos. Então Davi olha para o seu filho Salomão, e ele vai dar um conselho para o seu filho. Ele vai aconselhar o seu filho para algo grande. É por isso que um pai nunca aconselha o seu filho para algo ruim. Um pai sempre corrige e direciona o seu filho para algo bom. Mesmo que naquele momento não é aquilo que o filho queira ouvir. Mesmo que naquele momento não é aquilo que o filho quer escutar.
Mas o pai já sabe o que vai acontecer lá na frente. O pai já tem determinado e já tem no seu coração aquilo que pode acontecer. Então aconselha o seu filho bem. E olha o conselho de Davi para o seu filho Salomão. E disse-me, né, teu filho, deixa eu achar aqui. Tu, meu filho, Salomão, ele fala isso no meio de todo o povo. Tu, meu filho Salomão, conhece a Deus, ao Deus de teu pai, e o serve com um coração íntegro e uma alma voluntária. Oh glória! Pois o Senhor observa todos os corações e pensamentos, e se buscardes, serás achado de ti, mas se o deixardes, te rejeitará para sempre. Olha o conselho de um pai para um filho. Presta atenção, Salomão. O Senhor está constituindo um reinado na tua mão. Olha, meu irmão, isso é forte. Jesus lhe disse que o reino dele já está presente. Deus constituiu eu e você e colocou um reinado em nossas mãos, para que eu e você pudéssemos trabalhar. E ele diz assim, ó, seja forte e faça a obra. Ele não diz assim, olha, seja forte, se você quiser você faz. Não, ele está dizendo, seja forte e faz a obra. Faz essa obra, porque essa obra está sendo colocada na tua mão. A obra que o Senhor está colocando na tua mão é uma obra que não pode parar no meio do caminho. Nada, Salomão, pode te desanimar. Nada, Salomão, pode te impedir de fazer. Nenhuma palavra ao contrário, nenhuma oração ao contrário, nada pode te impedir. Nem alguém que se levante contra a tua vida, nenhum reinado que se levante contra você, nem grandes exércitos que vier contra você, nada vai impedir essa obra na tua vida. A obra que Deus está colocando na tua mão, Salomão, meu filho, é uma obra grande, é uma obra poderosa. Eu quero dizer para você e para mim nessa manhã, a obra que Deus colocou na minha mão, a obra que Deus colocou na tua mão é uma obra grande. Nada pode te parar, nada pode te abater, nada pode fazer você desistir, porque é uma obra de Deus e ela é poderosa. Nós precisamos receber essa palavra, porque Salomão recebe essa palavra. E o interessante de tudo, querido, é quando Davi é escolhido por Deus. Quando Davi é escolhido por Deus, Deus chama Samuel e diz, Samuel, eu já escolhi um homem que vai estar diante do meu povo. Ele é um homem segundo o meu coração. Um pai sabe o que é ter um Deus poderoso na sua vida. Ele não isentou Salomão dos problemas. Ele não isentou Salomão das dificuldades, ele não isentou Salomão das lutas que viriam, mas ele deixou bem claro, Deus é poderoso sobre a tua vida. Quando eu fui chamado por Deus, quando você foi chamado por Deus, Ele não me enganou, Ele não te enganou. Ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu próprio venci o mundo, eu venci a morte, eu estou assentado à destra do Pai, eu estou lá preparando o dia, para que quando eu voltar, te pegar pela mão e te levar para o meu reino. Ele apostou nisso, querido, ele está dizendo assim, ó, existe um poder sobre a minha vida, e eu derramo esse poder sobre você. Ele não isentou ninguém do problema, Ele não isentou ninguém da dificuldade. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter lutas. Pessoas vão se levantar contra você, pessoas vão querer parar o teu ministério, pessoas vão querer parar o teu chamado, pessoas vão querer bloquear o teu pensamento, vão querer impedir você de avançar, vão impedir você de crescer, vão impedir a sua visão. Mas Ele está dizendo, tem de bom ânimo, porque eu já venci todas essas coisas. O Deus que está com você segura na tua mão, o Deus que está em você planejou ali um projeto para a tua vida. A palavra de Deus diz aqui na continuação que Davi, ele pega um projeto na mão, ele pega uma planta,
E ele diz assim: olha, tem uma planta aqui, e essa planta foi dada por Deus, ela estava na mente de Davi. Deus já planejou na mente de Davi como seria essa casa. Essa casa precisava ser organizada. Essa casa não podia ser qualquer casa. Ali teria o santo lugar, o lugar santíssimo, o lugar aonde Deus iria habitar. Jesus, ele disse uma certa feita para os discípulos, ele disse assim: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, porque o Senhor não habita mais em templos construídos por mãos humanas. O que ele estava querendo dizer: eu agora habito no santo do santo, eu habito dentro de você, no lugar santíssimo, no lugar sagrado. O que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo que o meu coração e o teu coração não é qualquer lugar. Aí dentro, querido, bate um coração santíssimo, um lugar sagrado, um lugar de descanso, um lugar onde o Senhor, ele colocou o seu trono, ele quer sentar, porque ele disse assim: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta e ouvir a minha voz. Ele está batendo, mas ele não está dizendo assim: olha, você não vai ouvir o barulho do toque, você vai ouvir a minha voz. Aquele que ouvir a minha voz, deixar eu entrar, abrir a porta, eu sentarei com ele, cearei com ele e ele ceará comigo. Este lugar aí, esse coração, é um lugar santo, santíssimo. É um lugar onde o trono de Deus, ele colocou o seu trono para sentar nele. E quando ele se assenta nesse trono, você ouve a voz do Senhor. Ele ceia, ele come com você e você come com ele. Querido, é um momento de intimidade. O Senhor está dizendo assim: eu quero trazer você de volta. Eu quero trazer você para a minha presença novamente. Eu quero que você se assente nesse trono comigo. Eu quero que você sinta a minha presença novamente. O Senhor está dizendo assim: eu estou te atraindo, eu estou te trazendo para perto, eu estou deixando você bem pertinho de mim. Ele está dizendo assim: olha, eu estou te chamando hoje é pelo nome. Eu vou te chamar é pelo nome, porque muitos que estão aqui vão ouvir o seu nome, e você vai dizer assim: olha, ele está me chamando, é algo pessoal. Ele está dizendo assim: quando eu te chamo pelo nome, é algo pessoal. Ele está dizendo assim: Roberto vem, Patrícia vem, Alex vem, Roger vem, venha para perto de mim, Cleito vem. Ele está chamando pelo nome. Se assenta comigo, come comigo, viva comigo, tem experiências comigo, porque a experiência que você tiver comigo será experiência sobrenatural. Você já tem vivido o natural, você já tem vivido coisas da terra, mas eu vou te levar a um lugar mais alto. Ele está dizendo que ele vai te mostrar coisas grandes, ele vai te revelar coisas grandes. Você terá sonhos, terá visões, você chegará até o trono do Pai e você verá as coisas grandes de Deus acontecer na tua vida. Mas é necessário vir se achegar. Salomão, o Senhor, ele procura um coração íntegro. O que é ter um coração íntegro? É ter um desejo. Significa ter um desejo. Qual é o meu desejo essa manhã? Qual é o teu desejo essa manhã? Quando eu saí de casa, qual era o meu desejo? Quando você saiu, estava se arrumando, qual era o seu desejo? Ele dizia assim: olha, um coração íntegro. Deus está à procura de um coração íntegro. Um coração que tem desejo. Um coração que tem um sonho, e que este sonho não é um sonho do homem, é um sonho de Deus. Qual é o meu desejo essa manhã? Qual é o teu desejo essa manhã? Quando você comer do pão e tomar do cálice, qual é o seu desejo? O que você deseja esta manhã? Muitas pessoas já sentiram a presença de Deus. Em muitos momentos da sua vida, você sentiu a presença de Deus de uma forma sobrenatural. Talvez você disse isso para algumas pessoas: eu estava orando no meu quarto, eu estava orando na igreja, eu estava sábado na vigília, que foi uma bênção. Que foi uma bênção, quem não veio perdeu. Saímos do nosso natural para buscar um sobrenatural. Saímos do horário normal e entramos num horário anormal. A palavra de Deus diz que aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Uma bênção. Então qual é o meu desejo esta manhã? O que está dentro do teu coração? Porque ele diz assim: o Senhor sonda todos
os corações. Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe qual é o desejo do meu coração, Ele sabe o que está lá dentro, Ele sabe o que eu vim fazer aqui hoje, Ele sabe como eu estava quando saí de casa, qual era o meu desejo de chegar aqui, qual é o meu desejo esta manhã, qual é o seu desejo esta manhã. Ontem à noite eu falava com a Rose, e eu disse para ela assim: Rose, eu preciso do telefone do Joel, porque eu preciso pedir um louvor para ele. Aí a Rose falou assim: irmão, eu vou te passar, mas ele não vai estar lá amanhã, porque ele trabalha no primeiro domingo do mês. Eu falei: amém. Eu falei, né, puxa vida, ia combinar tanto, né? Aí eu chego aqui e o irmão toca o louvor que eu ia pedir. Que é um louvor mais do meu tempo. Isso significa o quê? Isso significa que é um coração ligado ao coração de Deus. Não que eu seja perfeito, porque eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito, mas quando o teu coração está voltado com as coisas de Deus, você pede algo para Deus, e mesmo que ninguém ouça, Ele ouviu e Ele preparou. É assim que funciona com Deus, Ele conhece o meu coração. Talvez ninguém ouviu o que você está passando. Talvez você ainda não contou a tua história para ninguém. Talvez ainda você não expôs a sua situação. Mas Ele conhece, Ele sabe, Ele te conhece, querido, o que você precisa no seu dia a dia. Qual é o seu sonho, qual é o seu projeto, qual é o desejo do teu coração. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, se o teu desejo está ligado com o desejo de Deus, pode abrir a sua mão e receber, porque hoje vem sobre a tua vida. Você recebe. Porque o coração do homem precisa estar ligado ao coração de Deus. Ele está dizendo assim: Ele conhece todos os corações. Ele diz assim também: Ele sonda os corações. E Ele quer uma alma voluntária. Ele sonda os corações. E Ele quer uma alma. O que é uma alma voluntária? Irmãos, quando nós vamos supor que nós vamos fazer aqui um sopão. Você faz um sopão na igreja. Aí esse sopão, como já fizemos algumas vezes, com evangelistas aí, e nós pegamos esse sopão, esse alimento, e nós fomos lá para São Paulo. Aí nós andávamos lá, né? Lembra, Roberto? Nós andávamos lá, entregava. Isso aí é o que? Um serviço voluntário. Você faz sem pedir nada em troca. Quem está entendendo? Um espírito voluntário. Você faz, você trabalha, mas você não pede nada em troca. Você tem um desejo no coração. Você tem um sonho, um projeto dentro de você. Mas tudo que você faz sem pedir nada em troca. Quando você trabalha, ele está dizendo assim: olha, Salomão, se você trabalhar para Deus, com o seu coração, sem pedir nada em troca para Deus, Ele vai te abençoar. Então, querido, nós temos que servir a Deus sem pedir nada em troca. Então, não crie expectativas. Não crie. Fique tranquilo. Faça. Ele diz: faz a obra. Fica tranquilo. Faz a obra. Prepara o lugar. Você já tem o projeto. Você já tem toda a organização. Olha só. Isso significa um direcionamento de Deus. Não é do jeito que eu quero. Davi está dizendo assim: olha, o Senhor me constituiu rei, mas Ele não quer que eu edifique uma casa do jeito que eu quero. Ele já deu a planta, Ele já deu o direcionamento, como ela tem que ser por dentro, como ela tem que ser por fora, como tem que ser a sua vida, como tem que ser o santo lugar, como deve ser a sua adoração, como deve ser o seu sacrifício. Ele quer, Ele já deixou tudo preparado, não do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele quer. Muitas vezes o Senhor ele diz assim: olha, não ofereçam sacrifício de tolo quando entrar na minha casa. Sejam primeiro ouvintes do que fazer sacrifício de tolo. O que ele está dizendo aqui para mim e para você? Ele está dizendo assim: não faça sacrifícios que eu não pedi.
Não faça sacrifícios que eu não falei nada para você fazer. Não ande do jeito que você quer. Você está perdendo o seu tempo. Eu já organizei, eu já vou mostrar para você o jeito que eu quero que você faça sacrifício. Eu já vou mostrar para você como que eu quero que seja a sua vida. Eu já vou mostrar para você como eu quero que você ande. Eu já vou mostrar para você como que eu quero que você ofereça o seu louvor. Eu já vou mostrar para você como eu quero que sejam as suas palavras. Eu já vou mostrar para você como que eu quero que você seja com a sua esposa. Eu já vou mostrar para você como que eu quero que você seja com o seu marido. Eu já vou mostrar para você como eu quero que você trate os teus filhos, como você conduz a sua casa. Eu já vou mostrar para você como eu quero que você seja íntegro, aonde você entrar e aonde você sair. Eu vou apontar para você aquele lugar, é para você, mas eu vou apontar aquilo que eu vou dizer, não entre naquele lugar, porque senão você vai se perder. O Senhor, Ele dá direcionamento. Nós estamos falando de uma casa, que somos nós, que precisa seguir um padrão de Deus, e Deus estabeleceu aqui uma planta, e Ele fala aqui de todos os utensílios que iriam ser feitos lá dentro, Roberto. Todos os utensílios que iam ficar dentro daquela casa, daquele templo, daquele lugar de adoração. Ele começa a dizer, ele fala assim, olha, a arca vai ficar neste lugar, o menorá vai ficar neste lugar, o lugar do sacrifício vai ficar neste lugar. Deus é organizado. Olha para o teu irmão e diz para ele assim, vamos organizar a nossa casa. Porque Deus é organizado. Nós às vezes atropelamos as coisas, irmão. Atropelamos. Queremos correr e fazer algo que não é para ser feito. E aquilo que é para fazer, a gente acaba não fazendo. Mas o Senhor está dizendo esta manhã para mim e para você. O lugar aonde eu vou habitar precisa estar organizado. Quando você entrar pela manhã naquele lugar, eu quero ver a luz acesa. O menorá tem que estar todos acesos. Troca o óleo. Está acabando o óleo, troca o óleo. Eu não quero qualquer óleo nesse menorá. Eu quero o primeiro óleo. A primeira espremida da oliveira. Eu quero esse óleo. Porque esse óleo não faz fumaça. Então eu quero que você abasteça com óleo e acenda a luz do menorá. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Vós sois luz desse mundo. A luz precisa estar sempre acesa. E para que ela fique acesa, tem que ser o primeiro óleo. E você precisa buscar o primeiro óleo. O primeiro óleo você busca, você espreme, você tira o primeiro óleo. E você traz esse óleo para essa luz, para essa candeia. Você enche essa candeia de óleo, do primeiro óleo, e você acende a sua luz. E por onde você entra, por onde você passa, quando você pisa na porta da tua casa, o inimigo tem que bater em retirada. Você não precisa nem falar nada, querido, ele já sai em retirada, porque ele já vê a luz do primeiro óleo. Ele já vê uma luz que não sai fumaça. Ele já vê uma luz que não é só movimento, não é uma coisa qualquer. Ele sabe, essa luz é diferente. Essa luz está dentro de você. Esse óleo está dentro de você. Quanto mais você busca, quanto mais você se enche, mais o óleo transborda e a luz se acende. E por onde você passa, quando você entra no seu trabalho, as pessoas vão ver luz em você. Quando você está na faculdade, as pessoas vão ver luz em você. Quando você passa pela rua, as pessoas vão ver essa luz em você. É porque essa casa está organizada. Que tremendo, irmãos. Olha o que Deus quer fazer comigo, olha o que Deus quer fazer com você nesta manhã. Ele quer me colocar em evidência? Claro que sim. Porque uma luz, quando você acende a candeia, você não esconde ele debaixo do alqueire. Você põe aonde? No velador. Isso significa o quê? Que precisa iluminar alguma coisa. Então essa luz, que sou eu, não pode ficar escondida. Essa luz tem que ficar onde? No velador. O velador fica embaixo? Não, o velador fica... Eu não te chamei para ser cauda, mas eu te chamei para ser cabeça. Então brilhe sobre as pessoas. É uma organização. E Salomão, ele vai receber este chamado de Deus. E o conselho de seu pai, o conselho de Deus, ele diz assim: seja íntegro
no seu coração. Tenha desígnios bons no seu coração. Coloque a sua vida diante de Deus. Deus já conhecia Salomão. Deus já sabia. Porque Ele vai perguntar depois: pede o que queres que eu te dou. Aí Salomão, como tinha um coração puro, um coração voluntário, ele poderia pedir riquezas? Poderia. Porque Deus, quando alguém chega em você e fala assim: pede o que você quiser, meu, que eu te dou. Passa 1000 coisas na sua cabeça. Do que eu preciso? Você pensa na sua casa, na sua família, você pensa em tudo, irmão. Você pensa em tudo. O que eu vou dar? O que eu vou ganhar? Qualquer coisa. Aí você fala assim: pastor, olha, qualquer coisa, irmão, que você quiser, pode pedir qualquer coisa. Aí você já começa a pensar na sua mente. Mas quando ele disse, e ele poderia pedir riquezas, ele poderia pedir um harém, ele poderia pedir o reino, ele poderia pedir tudo o que ele quisesse. Mas ele pediu o quê? Ele diz: me dê sabedoria e entendimento. E quando ele pede sabedoria e entendimento para Deus, a Bíblia diz que Deus se alegrou. Porque ele não estava voltado para a sua fama. O seu sentimento não estava voltado para os seus bens. O seu sentimento não estava voltado para as suas riquezas. O sentimento estava como um coração voluntário. Me dê sabedoria, porque eu quero lidar com o seu povo. Eu preciso saber como lidar com eles. Eu quero oferecer algo para o seu povo, não quero nada em troca. Eu quero ser bênção na vida deste povo. É você ter um coração voluntário e dizer assim: eu quero ser bênção dentro da minha casa. Eu quero ser bênção dentro da minha igreja. Eu quero ser bênção no meio dos meus irmãos. Eu quero sabedoria para lidar com todo tipo de situação que vier sobre a minha vida. Eu quero ter um coração voluntário. Eu não quero nada, o Senhor não precisa me dar nada. Se o Senhor me der a salvação, isso já é o suficiente. Se o Senhor permitir que eu entre no teu reino, já é o suficiente. Se eu permitir que a tua presença esteja dentro do meu coração, já é o suficiente. Porque se o Senhor estiver aqui, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Porque riqueza, querido, riqueza não é ter tudo na vida. Não é. Riqueza não é ter carro, não é ter casa. Não. Riqueza é não sentir falta de nada. É no momento que a tua mesa, da tua mesa o Senhor põe a provisão. É quando você diz assim: eu quero comer uma carne assada, e a provisão chega. É não sentir falta de nada. É não sentir falta quando você vê o seu filho servindo ao Senhor. Senhor, eu preciso do meu filho na tua casa. Eu preciso do meu filho na tua casa. E o Senhor, Ele coloca já o teu filho lá. Ele salva o teu filho, Ele salva a tua família. Isso é não sentir falta de nada, isso é ser rico. A maior riqueza, querido, está em servir ao Senhor. A maior riqueza é construir uma casa para Deus. É construir um lugar onde Deus possa habitar. É dizer para o Senhor esta manhã: Senhor, habita em mim. Faça parte do meu ser, entra no meu coração, muda a minha história. Até aqui eu vivi dessa maneira, até aqui eu me comportei desse jeito, mas eu não quero mais, eu quero viver uma vida em santidade, uma vida na tua presença, uma vida ligada com o teu Espírito, numa intimidade com o Senhor. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o teu Espírito falando comigo, se movendo com o meu Espírito. É ter o desejo de algo maior do que aquilo que nós achamos que é bom. Porque vai passar muito rápido. Muito rápido. A vida para nós passa rápido. Um dia desse, eu era filho. Outro dia eu já era pai. E outro dia eu já sou avô. Eu vi isso? Nem vi. Você nem vê, irmãos. Já foi. Já foi. Aí sabe o que vem? Vem dor nas costas, vem dor de cabeça, vem fadiga, vem má circulação, vem tontura. Você abaixa, você já não levanta mais.
vem o estresse, vem um problema no coração, vem tudo isso aí, irmão, vem tudo sobre a tua vida. Quando você está lá, você fechou o olho, você já está em tudo isso aí. Você nem viu. Aí a gente fala assim, nossa, como era bom, né, Railton? Quando a gente ia jogar bola junto, ninguém cansava, corria para lá para cá, caía, batia, rolava no chão, estava trombada. Uma vez eu vi uma trombada do Roberto com o Railton. Eu falei, meu Deus, parecia a bomba de Hiroshima. Eu falei, pum! Falei, meu Deus do céu, tá todo mundo bom. Se der uma trombada hoje, só um esbarrão, talvez precise chamar o SAMU. Porque passa o quê? Rápido, quando você vê, já foi. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor de fumaça. Já foi, acabou. Então o Senhor, Ele quer habitar hoje, enquanto Ele pode habitar. Ele quer habitar nessa casa enquanto Ele pode habitar. Ah, mas então quando eu ficar velho, o Senhor não vai mais habitar porque a casa vai estar velha. Não, é aí que a casa se renova. Ela vai se renovando. Porque quando a presença de Deus está lá, a luz vai brilhando e a casa vai renovando. A casa vai renovando. Por isso que ele diz assim, que a palavra dele se renova a cada dia. Por quê? Porque ele traz essa renovação para dentro do nosso ser. Por fora você está velho, mas por dentro você está novo. O Senhor está te usando, o Senhor está tendo experiência com você, você está próximo dele. Não é? Então você se renova a cada dia. Quanto mais a presença de Deus está ali, mais ele vai se manifestar em você. Aí, querido, é o que eu disse por um jovem aqui no sábado. Eu falei assim, olha, sabe o que acontece? Quando a gente fica velho, Deus dá visão. Mas quem vai trabalhar? É o jovem. Porque a palavra de Deus diz que ele pode correr. Eu não posso correr mais. Então Deus dá a visão, você põe no coração do jovem, o jovem faz. Porque jovens, vocês sois fortes. E os velhos não, os velhos só têm a visão. Também a gente merece, né, irmãos? A gente merece. Que isso possa ficar gravado em nosso coração essa manhã. Que esse renovo espiritual possa vir sobre nós. Que esse novo momento da nossa vida possa ficar, permanecer. Que a gente possa pegar essa palavra, colocar dentro do lugar santíssimo, do lugar sagrado, do lugar onde o Senhor colocou o trono, e diz assim, Senhor, eu não quero que essa palavra saia nunca mais do meu coração. Porque essa palavra traz renovo para nós. Porque essa palavra está dizendo que Ele está habitando lá. Então, não espere Ele bater, chame Ele, faça como Davi, vai buscar. Não espere Ele ficar lá. Não, saia do seu lugar e vai buscar onde Ele está. Se mova, levanta-se e busque essa presença sobre a tua vida. Deixe ela manifestar tudo o que ela tem de bom em você. Vai continuar, o tempo vai passar, mas vai valer a pena. Em nome do Senhor Jesus.